Olá pessoal, muito boa noite, bom dia, boa tarde, de acordo com o horário que você estiver assistindo este vídeo. Voltamos agora com o nosso vídeo e o tema que eu vou falar, ele tem a ver com Eclesiastes 7, que fala sobre a moderação. Aí lá, entre outras coisas que são faladas, diz que a moderação em tudo é boa. Eclesiastes 7, do 16 ao 18, fala assim: não sejas demasiadamente justo, nem demasiadamente sábio. Por que destruirias a ti mesmo? É o 17. Não seja demasiadamente ímpio, nem sejas louco. Por que morrerias fora do teu tempo? É o 18. Bom é que retenha isso, e também disso não retires a tua mão, porque quem teme a Deus escapa de tudo isso. E agora, meditando nisso aí, eu venho com uma outra pergunta para você. Que ela tem bem a ver com isso aí, com a moderação. Você quer ser feliz ou quer ter razão? Mas por que essa pergunta? Porque a gente tem que ser comedido com base na palavra de Deus. Imagine que você é uma pessoa que explode à toa, explode com seus irmãos, com seu pai, com seu cônjuge, com seus filhos, e você está pedindo a Deus paciência. Oh Deus, me dá paciência, me muda o meu ser, eu preciso mudar. Aí daqui a pouco você sai com o teu carro, sai no ônibus, aí tem um cara molengando na tua frente, você perde a paciência. Ou então lá no supermercado, alguém passa à tua frente na fila e você também perde a paciência. Ora, a moderação em tudo é boa. Você quer ser feliz ou ter razão? Aí como você vai sopesar isso aí? Você vai botar na balança para ver o que te importa mais. Um exemplo agora parecido suponhamos que você não aceite que alguém entre na sua casa sem a tua autorização, que é perfeitamente normal, regido pelas regras criminais, pelos direitos de propriedade. Aí você vai o quê? Você vai, opa, isso aí eu tenho que ter razão. Por quê? Então eu vou tomar uma atitude drástica para o sujeito que está invadindo a minha casa. Aí você tem que ponderar. Mas imagina que você tá aí querendo ficar na presença de Deus. Isso não é só para quem está querendo ficar na presença de Deus, não. Isso é para todo mundo, tá? E você fala, ah, meu Deus, me dá paciência com o meu irmão. Aí o teu irmão vai e fala uma besteirinha que te magoa, que te entristece. Aí o que você vai fazer? Alopra com ele? Aí depois você tem que ir lá pedir perdão. E eu quero contar algumas coisas que às vezes acontecem com a gente. Hoje eu estava na fila do caixa rápido para sacar um dinheiro. E eu estava atrás de um rapazinho e uma senhora já estava no caixa rápido. E chegou um outro senhor do outro canto, que eu não sei de onde, não entrou na fila e ficou próximo da moça que estava no caixa. Eu olhei para ele e pensei assim, esse cara vai entrar na minha frente. Eu já sabia que ele ia entrar na minha frente. Só que ele deu uma bobeada, o garoto que estava na minha... Não bobeou não, na verdade ele estava lá entretido lá, o garoto que estava na minha frente foi pro caixa, o que estava no direito dele. E eu falei, agora vai ser minha vez. Aí eu comecei a ver ele a futucar no bolso e tirar o cartão dele. Eu falei, rapaz, ele vai querer passar na minha frente. E o velho homem, começou a cutucar. Em dado momento, o garoto saiu. Aí eu me aproximei do caixa e ele também se aproximou. Aí eu falei para ele assim, o senhor vai querer entrar na minha frente? Ele, sim, porque eu estava na fila. Meu amigo, minha amiga,
coçou a língua para eu falar, a fila é lá, ali que está o lugar da fila. Mas eu falei, não, olha, faz favor, fica à vontade aí, pode sacar, fica tranquilo. Mas isso é muito ruim, é muito chato. Mas sabe por quê? Porque isso é um troço assim, que se eu fizer isso aí, eu sei que é o meu direito que está sendo jogado no lixo, mas eu poupo estresse. Você não sabe como eu cheguei em casa bem. Eu não me estressei. E antes disso, eu tinha ido para um determinado local de carro. Eu falei, mesmo que alguém estiver molengando na minha frente, alguém estiver impedindo o trânsito, eu vou bem devagarinho atrás dele. Aí quando começou a molengar na minha frente, aí eu lembrei, eu vou nem aí. Você tem que decidir certas coisas na tua vida. Porque senão você briga, depois você chega num lugar onde é que você tem que dar exemplo de uma boa pessoa, você não dá. Aí alguém fala assim, poxa, aquele cara ali, ele fala uma coisa, ele apregou uma coisa, mas vive outra. E sabe de onde que vem as maiores provas? São daqueles que estão no teu relacionamento, do teu amigo, daquele que diz ser teu amigo. Mas sabe por quê? Ele também é ser humano. Ele também precisa da compreensão, de você saber os limites dele. Você não tem defeito? Eu tenho defeito pra caramba, estou lutando contra ele todo dia. E você também tem. Então, é muito fácil. Olha, você sabe por que eu estudei direito? Porque eu estava cansado de comer na mão dos outros. Mas agora, depois que eu estudei isso tudo, eu falei assim, rapaz, o direito, se de um lado ele me trouxe alguma vantagem, algum esclarecimento, do outro lado ele me atrapalhou. Porque eu não estou suportando, isso eu pensava, não estou suportando mais ninguém afrontar os meus direitos. Aí é que é a hora de você sopesar, não ser nem demasiadamente justo, nem demasiadamente sábio, porque senão você destrói a ti mesmo. E outra coisa, um outro exemplo que eu quero dar. Às vezes você pega, explode e fala alguma coisa que não deveria falar com a pessoa que você ama, às vezes é com o seu cônjuge, com o seu filho, com o seu pai, com o seu irmão, com seus amigos. Aí depois você fica naquela. Eu vou pedir perdão? Eu não vou pedir perdão, mas eu estava certo. Mas o perdão, ele é uma decisão. Você não tem que estar certo ou que estar errado para poder pedir perdão. Você tem que decidir, eu vou lá pedir perdão. Se eu tiver certo, não tem problema. Eu me humilho diante de Deus, porque é por Deus que a gente faz tudo isso. E se eu tiver errado, mais um motivo ainda para eu pedir perdão. Agora, quando você não pede, você fica amargurado e começa, o ser humano tem aqueles problemas de doenças psicossomáticas. Você já deve ter ouvido falar, são doenças assim que às vezes a medicina não consegue entender o motivo. Por exemplo, se a tua casa é assaltada, você tem uma descarga de adrenalina no teu corpo que te deixa com sono demais, com fome demais, com sono de menos, com fome de menos. Isso é um sintoma psicossomático. Aí quando passa aquilo ali tudo, você já está outro. Só que essas descargas vão atrapalhando você. Já foi comprovado pela ciência. E nós podemos evitar isso. Então, nós queremos ser felizes ou ter razão? Ter razão, às vezes, pesa muito. Ah, mas eu falei mesmo. Tudo bem, você está na tua razão. Mas você criou um clima desagradável. E você já imaginou se Jesus em tudo quisesse ter razão? Eu acredito que ele foi feliz. Porque ele sopesou tudo na hora dele falar. Ele falou a coisa certa. E até na hora de falar, às vezes é melhor você ficar quieto do que você falar besteira. E eu estou falando isso aí eu tenho que cortar na minha carne. Hein? É difícil para mim também, não é fácil não. Quem me conhece sabe o quanto que é difícil a gente engolir sapo. A gente tem que conhecer os limites dos outros. Os outros são seres humanos. Às vezes você pensa que você está sendo afrontado, mas sem querer você afrontou alguém. Às vezes você afronta alguém. Às vezes você fala uma coisa sem perceber e afronta alguém. Eu tenho um amigo, eu tenho observado ele e eu tenho visto que ele é um camarada, um exemplo de camarada de humildade, sabe? Ele
Um dia ele falou assim, rapaz, hoje eu dei uma aloprada no trânsito, mas depois eu fiquei arrependido. Eu falei, poxa, pensei comigo, não falei com ele. Falei, que bacana ele ser humilde de reconhecer que erra. Porque não é todo mundo que fala isso não, sabia? Não é todo mundo que tem a coragem de assumir isso não. De saber, eu preciso mudar, mas eu estou vacilando. Isso eu ia até falar com ele, mas na hora oportuna eu falo com ele. É um camarada que ele, se ele imagina que ele te feriu, imediatamente ele te pede, não, me perdoa, me desculpa. Por quê? Mas ele está lutando. Você pensa que é fácil? Ele está lutando contra a natureza dele, aquela coisa que está aflorando nele, ele luta. Então ele pega e já pede desculpa logo. Até ele falou assim, numa determinada situação, ele falou assim, não, eu já pedi logo perdão, já pedi desculpa, porque eu não quero ser chamado a atenção de novo, não. Aí eu falei, rapaz, olha, mas é melhor o cara errar para mais do que ficar se omitindo e achando que é o bambambam. Porque nós não somos nada e nem ninguém. Se você está numa posição hoje elevada, é porque Deus te colocou lá e da mesma forma Ele pode te tirar. Então você não é, você está. Você está naquela posição, você não é. Porque daqui a pouco a vida passa e tudo isso acaba. Então, vamos pensar bem. Você quer ser feliz ou ter razão? Não seja nem demasiadamente justo, nem demasiadamente sábio. Por que destruirias a ti mesmo? Deus te abençoe.